Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Estou aqui para mais uma videoaula. Hoje, o meu propósito é falar com vocês ou transmitir a vocês um pouquinho, do que eu sei, do que eu estudei sobre a obra A Relíquia, que é cobrada na FUVEST, tá? Bom, este romance, escrito pelo Eça de Queiroz, publicado em 1887, integra a segunda fase do autor, aquela fase do realismo crítico, a fase em que ele é uma metralhadora giratória, criticando a tudo e a todos, em especial a igreja e a burguesia. Bom, vamos lá para a obra. A obra A Relíquia também tem além do título, né, um subtítulo que o Eça de Queiroz, né, denominou da seguinte maneira: sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Ou seja, a verdade não pode ser encoberta, porque a fantasia constitui um mero manto diáfano, ou seja, que permite a passagem da luz. Sendo assim, a verdade não pode ser escondida. Tá? Bom, vamos ver sobre o que trata a obra A Relíquia, para verificarmos se esse subtítulo tem razão de ser, né, no contexto da obra. A obra A Relíquia, em relação aos seus elementos constituintes, pertence ao gênero romance realista naturalista, romance pela quantidade de núcleos temáticos e pela complexidade do enredo, dessa forma constituindo uma longa história, por isso romance, e é realista naturalista pelas suas características, sobretudo no que tange à demonstração, à explicitação das mazelas sociais e a tentativa de entendê-las no contexto do cientificismo. Aqui, ó, a obra, né, tem início com essa expressão aqui. Em 1800, com esse trecho, não essa expressão, professor, né, não acordou direito ainda. Em 1875, nas vésperas de Santo Antônio, uma desilusão de incomparável amargura abalou o meu ser. Por esse tempo, minha tia, Dona Patrocínio das Neves, mandou-me do campo de Santana, onde morávamos, em romagem a Jerusalém. Dentro dessas santas muralhas, num dia abrasado do mês de Nisan, sendo Pôncio Pilatos procurador da Judéia, Hélio Lama, legado imperial da Síria, e J. Cairás, sumo pontífice, testemunhei miraculosamente escandalosos sucessos. Depois voltei e uma grande mudança se fez nos meus bens e na minha moral. Aqui, gente, ele, né, vai apresentar o foco da obra. Qual que é a ênfase temática da obra? Ele vai contar o que aconteceu nessa viagem que ele fez a Jerusalém. Notem que nós temos um narrador em primeira pessoa e se há essa tentativa de entender o que aconteceu, a gente percebe o caráter objetivo da obra, por mais que seja uma narrativa em primeira pessoa, no caso, que não era muito comum as obras naturalistas nem realistas, tá? Referia-se o narrador em terceira pessoa por conta do distanciamento que tal escolha proporcionava ao autor, tá? Foco narrativo, como acabamos de ver no trecho, né, anterior, é a primeira pessoa, trata-se, portanto, de um narrador protagonista. Notem que nem sempre que é em primeira pessoa nós temos um narrador protagonista. Existe o narrador personagem, que é aquele que participa da história, mas que não é necessariamente protagonista, e tem o narrador protagonista, que é aquele que conta uma história da qual ele é o representante, o elemento principal. Tá? Embora
eu ainda tenha, né, uma consideração a fazer em relação à obra. Como o título é A Relíquia, eu fico pensando que o protagonista talvez não seja uma pessoa, mas sim um conceito, tá? Um conceito que deve ser abstraído a partir da leitura da obra. Sendo assim, o conceito, na minha concepção, é a hipocrisia das pessoas que naquele contexto de final do século XIX, 1875, coloca aqui, ainda mantinham alguns costumes que o autor considerava ultrapassados, portanto, né, ligados à ideia de provincianismo. Tá? Decidi compor, nos vagares deste verão, na minha quinta do Mosteiro, antigo solar dos Condes de Lindoso, as memórias da minha vida. Neste século, tão consumido pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro, encerra, penso eu, e pensa meu cunhado Crispim, uma lição lúcida e forte. Então, ele vai falar sobre, né, de novo, os objetivos que o levaram a escrever essa obra, uma lição lúcida e forte em relação às coisas que aconteceram na vida dele. Tá? Bom, prossigamos. Com relação ao tempo, o romance A Relíquia apresenta um psicológico, né? Por quê? As memórias de Teodorico Raposo, que é o protagonista, né, da obra, se distribuem progressivamente, que é o protagonista, se a gente não considerar o que eu acabei de falar. O protagonista seria um conceito, a hipocrisia. Né? As memórias de Teodorico Raposo se distribuem progressivamente, em um tempo psicológico que recupera os fatos de sua infância com o pai. Na adolescência, já órfão, sob os cuidados da tia, da juventude em Lisboa, tendo passado pela faculdade de Coimbra e depois a empreender a longa viagem à Terra Santa, ambiente central da narrativa, onde se passa a maior parte das suas aventuras. Bom, aqui, gente, tempo é psicológico, por quê? Porque ele acaba sendo filtrado pela capacidade mnemônica do Teodorico Raposo. Ele vai contando a sua história, não à medida em que os fatos aconteceram, mas sim à medida que ele acha conveniente essa ideia, tá? Então há uma disposição filtrada pela lembrança, pela memória do narrador, no caso, e não se baseia na ordem cronológica dos fatos, mas na ordem em que ele vai se lembrando e que, à medida que ele vai narrando, acaba sendo conveniente. Tá? O espaço. Coloquei aqui o espaço físico, né? Cidade de Lisboa, tá? A casa de Titi, a dona Patrocínio Neves, como a gente vai ver mais para frente, e também a Terra Santa, mais precisamente Jerusalém. Esses são os dois espaços chave, tá? Mas tudo, né? Existem outros espaços, como a cidade em que nasceu o Teodorico Raposo, Coimbra, a Alexandria, tá? Existem vários outros lugares que são mencionados, espaços que são mencionados, mas que não são lá tão relevantes assim. Então, com relação ao espaço físico, Lisboa e Jerusalém. Ainda é necessário considerarmos que é um espaço social, é o meio, né, em que vivem as personagens, né? No caso, clérigos e burguesia. Tá? Essa interação vai ocorrer mais frequentemente na casa de Titi, frequentada pelos religiosos, tá? Padre Pinheiro, Padre Negrão, tá? Bastante o doutor Margaride, que não era um religioso, mas frequentava a casa também. Bom, então esse espaço social, a burguesia e o contexto composto por clérigos é o espaço sobre
o qual se debruça o autor aqui para analisar. Tá? Bom, com relação ao enredo, trata-se de um enredo não linear, não segue uma linha, começo, meio e fim, tá? Apresenta a expressão das memórias do narrador protagonista. É um romance de memórias, como vários outros que a gente conhece, né? O protagonista é o senhor Teodorico Raposo, Raposão. Coloquei isso aqui porque normalmente os materiais trazem dessa maneira, tá? E os exercícios que eu tenho visto também colocam dessa maneira. Mas, reforçando, considero que o protagonista seja uma ideia, tá? A hipocrisia sobre a qual o Essa de Queiroz pretendeu fazer uma crítica. Tá? Bom, Teodorico Raposo, Raposão. Uma passagem sobre ele, para a gente entender um pouco sobre esse protagonista, tá? Há, porém, um ponto de Jerusalém passeada que não posso deixar sem enérgica contestação. E quando o doutíssimo Topícios alude a 2 embrulhos de papel que me acompanharam e me ocuparam na minha peregrinação desde as vielas de Alexandria até as quebradas do Carmelo, naquela forma rotunda que caracteriza sua eloquência universitária, o doutor Topício diz: o ilustre fidalgo lusitano transportava ali restos dos seus antepassados, recolhidos por ele antes de deixar o solo sacro da pátria, no seu velho solar torreado. Maneira de dizer singularmente falaz e censurável, porque faz supor, a Alemanha erudita, que eu viajava pelas terras do Evangelho trazendo embrulhados num papel pardo os ossos de meus avós. Bom, Teodorico Raposo, no começo da obra, né, vai colocar esse trecho aqui. Ele não está muito preocupado com as vivências dele, que parece incomodá-lo, né, ponto de ele querer escrever o livro. Não é só a ideia de entender o que tinha acontecido com a sua vida. Não é só a ideia de entender o comportamento das pessoas. Ele fica indignado com a ideia de que o doutor Topícios, de quem ele for amigo na viagem à Terra Santa, né, a Jerusalém, havia escrito, né, uma obra fazendo tais considerações sobre ele, Raposão. Ele não admitia a ideia de que, né, principalmente na Alemanha, se acreditasse que ele, Teodorico Raposo, carregava nos ditos embrulhos de papel pardo os ossos dos seus avós, dos seus antepassados. Então ele fala que vai, né, recontar essa história para que não haja um mal entendido em relação a isso, tá? Bom, falando um pouco mais sobre o Teodorico Raposo, ele era fruto de uma relação bem estranha, né? Fala que o pai dele era um certo Rufino, tá? Raposo, também filho de um outro Rufino, que era um religioso. Então você percebe, um religioso que tinha um filho já não era boa coisa. E o pai dele parecia também não ser boa coisa, pelo que ele descreve. Fato é que o pai visita um nobre chamado G. Godinho. E o G. Godinho tinha 2 sobrinhas, uma certa Maria Patrocínio, tá? E a outra chamada Rosa. Enquanto a Maria Patrocínio ficava fazendo sala ao tio G. Godinho, aparentemente puxando o saco dele, né? A Rosa ficava namorando o Rufino Raposo. Resolveram se casar e dessa união nasceu Teodorico Raposo, por vezes chamado de Tedrico Raposo, Teodrico Raposo, tá? Até que ele menciona que nasceu numa sexta-feira da Paixão e a mãe acabou falecendo, ela não chegou a ver o sábado de Aleluia, tá? E por isso foi cuidado sempre pelo pai, já que a tia Maria Patrocínio, né, voltou para Lisboa com o tio e ele nunca viu a tia, nunca tinha visto a tia, tá? Assim como o G. Godinho, que seria, né, também da família. Só que ele fala que aos 7 anos o pai acabou morrendo
E, em função disso, a tia mandou, né, um dos seus funcionários, uma espécie de mordomo, buscá-lo, o senhor Matias. Então, ele que vivera numa condição de pobreza extrema até agora, ele chega a mencionar que não tinha quase o que comer, agora vai passar a viver uma outra condição. Então, note que ele apresenta a obra, ele apresenta o motivo pelo qual ele vai escrever a obra, aí ele vai para a infância, contar o início da vida dele, tá? E aí, aos 7 anos, quando morre o pai, ele vamos dizer assim, requisitado pela tia, tá? Aí, pessoal, a gente passa para a parte das personagens. A tia chama-se Dona Maria Patrocínio Neves, ou Maria do Patrocínio Neves, também, né, ironicamente, referida por ele como Titi. Tá? Seria, né, uma alusão sarcástica ao carinho que ele sentia pela tia. Tá? Irônica, né? Bom, a Dona Maria Patrocínio Neves é a tia dele. Ela é muito rica, tem vários imóveis, tem bastante dinheiro. Ela, nesse tempo, né, que ele não a tinha visto, 7 anos, né, ele nasceu e não tinha visto a tia, né, até os 7 anos, ela se tornou herdeira do G. Godin, um cara muito rico. Ela não tinha se casado, né, então ela é uma tia beata, extremamente religiosa, rica, avessa ao mundanismo e à carnalidade. Ela é totalmente contrária a qualquer tipo de pecado. Inclusive, não admitia que se falasse em sua casa sobre relações carnais. Falava que isso eram relaxações. Tá? Bom, o senhor Matias, como eu disse, né, há pouco, que é funcionário da tia Beata, da tia Titi, da tia Maria Patrocínio, busca o Teodorico Raposo, quando ele fica órfão, né, de pai, e depois de vários dias e noites de viagem, chegam à casa da Titi. Quando ele chega à casa da Titi, né, o senhor Matias vai apresentá-la ao Teodorico, vai dizer assim, ó, esta é a Titi, disse-me o senhor Matias. É necessário gostar muito da Titi, é necessário dizer sempre que sim a Titi. E aí está lá aquela criatura, né? Um rosto esverdinhado, extremamente beata. Ela vai até o Teodorico Raposo e dá um beijo na cabeça dele. Logo, reclama, dizendo que tinham passado azeite no cabelo dele. E ele diz que tinha passado azeite porque, na condição de pobreza em que vivia, ele não tinha dinheiro, né? O pai não tinha dinheiro para comprar um outro produto que fosse mais adequado. Diante disso, ela exige que ele vá se banhar. Quando ele sai para um banho, né, sob indicação da Vicência, que é a governanta da casa, ele passa por um altar no caminho. Na verdade, tem lá uma cortininha, né, e aí ele abre, fica curioso, né, criança, para ver o que tem atrás da cortina. Ele vê que tem um altar, tem um monte de imagens ali e tal, ricamente ornamentado, cheio de flor e tal. Então, você percebe que a Titi era realmente muito religiosa. E ele vai, e como gesto de insubordinação, não faz o sinal da cruz quando vê todas as imagens ali. Bom, toma banho e volta e vai passar a partir daí a falar sobre a convivência dele na casa da Titi. A gente já pode, a partir daqui, né, estabelecer uma relação entre a Titi e ainda, né, não conhecido como Raposão, mas vai ser mais para frente, tá? Essa classificação é bem legal, a gente antecipar as coisas. Podemos classificar os personagens em planos, lineares, ou seja, quando eles não têm mudanças de comportamentos, a gente sempre espera algo deles sem correr o risco de se frustrar, ou esféricas, personagens que estão sempre mudando de comportamento, personagens psicologicamente complexas. Titi é uma personagem plana porque representa uma ideia única, a beatice. Sempre vai ser assim no caso dela. Tem personalidade repetitiva e previsível, não se modifica ao longo da narrativa. Já o Teodorico é uma personagem esférica porque evolui ao longo da narrativa e surpreende por sua complexidade.
Ele está contando que ele é uma criança, então ele era um menino puro até então. Depois a gente vai perceber várias transformações a partir dele. Transformações estas sempre relacionadas ao interesse, tá? Titi representa a avareza, o fanatismo cristão e a falsidade, tá? Bom, falsidade em que sentido? Ela não manifesta os seus desejos biofisiológicos, ela falseia esses desejos, tá? Já o Teodorico é capaz de fingir ser o que não é por benefícios sociais e interesse financeiro. Não tem a menor consideração por valores sociais. Por quê? Aqui, ó, por benefícios sociais e financeiros. Ele vai fingir ser religioso para poder herdar da tia tudo que ela tem. A tia, né, menciona a todos, tá? Não diretamente ao Teodorico, mas menciona a todos que convivem com ela, normalmente religiosos, e pretende deixar sua fortuna para a igreja, tá? E o Teodorico Raposo vai, né, se incumbir de convencer a tia a deixar o dinheiro para ele, mas para isso ele precisa ser extremamente religioso, ou pelo menos convencê-la de que ele é extremamente religioso, ao ponto de merecer a sua herança, tá? Bom, prossigamos. Aqui, né, o senhor Matias, que eu mencionei há pouco, que foi funcionário da Maria, do patrocínio, que foi buscar o Teodorico Raposo, e a Vicência, a governanta, né, da casa da Titi. Bem, legal sobre a Vicência, né, é o seguinte, ela foi uma das primeiras paixões do Teodorico Raposo, segundo ele menciona, né? Logo que o Teodorico é acolhido pela tia, ele passa a frequentar o colégio do Doutor Roxo, e quem o levava ao colégio todas as segundas-feiras e buscava aos finais de semana era a Vicência. E durante o trajeto ela segurava na mãozinha dele e ele ficava olhando para o braço dela. Vamos ver esse trecho aqui para confirmar isso. À porta do colégio, a Vicência dizia: "Adeus, amorozinho", e dava-me um grande beijo. Claro que um beijo no rosto, tá, pessoal? Não vamos pensar besteira. Muitas vezes, de noite, abraçado ao travesseiro, eu pensava na Vicência e nos braços que lhe vira arregaçados, gordos e brancos como leite. E assim foi nascendo no meu coração pudicamente uma paixão pela Vicência. Tá? Apaixonado pela Vicência, ele se abraçava ao travesseiro e ficava imaginando o braço gordo dela. Uma tara por braço, né? Ou tem várias outras situações em que os braços inspiravam desejos insanos por parte de alguns indivíduos depravados. Machado de Assis vai escrever também um conto, né, em que ele vai falar sobre uns certos braços aí. Talvez porque, pessoal, os braços fossem uma das poucas partes das mulheres, né, que os meninos viam, que os homens viam, ficavam à mostra, né, por conta da sua indumentária, quanto recatada. Nós estamos falando do século XIX ainda, tá? E aí ele menciona que ele não sabe, ele não se lembra, já que ele está escrevendo a obra depois de adulto, né, como é que ele superou a paixão pela Vicência, tá? Bom, aí no colégio, né, pessoal, ele vai se envolver com o tal Crispim. Eu coloquei essa imagem aqui, pessoal, e aí, né, dá uma olhada no trechinho que eu selecionei para ilustrar o Crispim. Logo nas primeiras semanas no colégio, né, liguei-me eternamente com um rapaz. Crispim, mais crescido que eu, filho da firma Peles, Crispim e Companhia, donos da fábrica de fiação a Pampulha. O Crispim ajudava a missa aos domingos e de joelhos, com os seus cabelos compridos e louros, lembrava a suavidade de um anjo. Às vezes, agarrava-me no corredor e marcava minha face. Eu tinha feminina e macia, com beijos devoradores. À noite, na sala de estudo, à mesa onde folheávamos os sonolentos dicionários, passava-me bilhetinhos a lápis chamando-me seu idolatrado e prometendo-me caixinhas de penas de aço. Na infância que, digamos, que ele teve umas experiências, né, não diria incomuns, né, até porque não são,
mas esse Crispim marcou a infância dele, tá bem? E a gente vai perceber que isso não vai configurar, né, em nenhum momento posteriormente a isso, uma relação de homossexualidade. É um período de descobertas, né? Por isso que eu falei que é natural até. Bom, passa-se o tempo, né? E com ele o período do colégio, no qual ele tinha contato com o Crispim. Agora, né, já maior, ele é enviado para Coimbra, onde ele vai cursar direito. Lá em Coimbra, pessoal, ao contrário do que acontecia em Lisboa, onde ele vivia com a titi, né? Lá em Coimbra ele vai ter uma vida um pouco libertina. Por quê? Por conta de péssimas influências, dentre elas por conta desse cidadão aqui. Era o Silvério, por alcunha o Rinchão, ou seja, apelido, meu condiscípulo e companheiro de casa das Pimentas. Estivera passando esse mês no Alentejo com seu tio e Cássio Ilustre, o barão de Alconchel. E agora, de volta, ia ver uma Ernestina, rapariguita loura, que morava no Salitre, numa casa cor-de-rosa, com roseirinhos à varanda. Queres tu vir cá um bocado, ô raposão? Está lá outra rapariga bonita, a Adélia. Tu não conheces a Adélia? Não, que diabo, vem ver a Adélia, é um mulherão. Bom, isso aqui já ocorre em Lisboa, bem depois, né, ou pouco depois, na verdade, de o Teodorico Raposo ter terminado o curso de Direito em Coimbra. A gente percebe aqui, ó, que esse rinchão era um dos motivos da mudança de comportamento do Teodorico lá em Coimbra. Ele foi um menino religioso, instruído pela tia, tá? Chegando lá, ele acabou se envolvendo, né, com não só com o Rinchão, né, mas com outros rapazes da Universidade de Coimbra, passou a frequentar prostíbulos, né, a Casa das Pimentas aqui. E é lá em Coimbra que ele passa a ser chamado de Raposão. Tamanha a sua voracidade sexual, tamanho o seu apetite, o seu desejo sexual e a quantidade de envolvimentos com prostitutas, com meretrizes, tá? Bom, depois que terminou o curso, ele volta, né, a morar com a tia, tá lá agora fazendo tipo junto da tia, ia com a tia às igrejas, a tia já tinha reduzido essas visitas às igrejas por conta da sua saúde debilitada, mas ele ia pela tia só para convencê-la de que ele merecia a herança dela. Ele até estava se comportando, mas aí tem esse encontro aqui com o Rinchão, e o Rinchão tinha, né, um encontro com a Ernestina, era uma prostituta, tá? E a Ernestina tinha uma amiga, a Adélia. Então o Rinchão leva, né, junto consigo o Teodorico, tá? Imagina, o Rinchão está lá com uma garrafa de vinho, junto com a Ernestina, e o Teodorico Raposo está de frente da Adélia, sentada no sofá, enquanto ela está deitada de lado, fumando, né, observando-a, tá? E aí a vaca foi pro brejo. Aquele papel que ele estava tentando representar, né, vai encontrar um empecilho, ou seja, a sua carnalidade latente. Ele não vai conseguir se controlar. Bom, aí a Adélia, tá? Como eu disse, o Rinchão estava com a Ernestina e a Adélia ali à disposição do nosso amigo Teodorico. Vamos ver o que acontece. Então a Adélia, revirando-se languidamente, puxou minha face, e os meus lábios encontraram os seus no beijo mais sério, mais sentido, mais profundo, que até aí abalara o meu ser. Bom, gente, aqui, né, a gente percebe que os dois não conseguiram controlar a sua carnalidade. E a partir disso, o Teodorico Raposo passa a visitar a Adélia com uma frequência incontrolável. Tá? Por essa altura, gente, o Teodorico Raposo já estava num caminho considerável em relação ao seu objetivo. A tia já permitia que ele chegasse tarde.
Porque antes a tia dizia que se ele chegasse depois das 7 da noite, ela trancaria a porta e ele teria que procurar um outro lugar para viver. Mas agora ele já estava chegando bem mais tarde. A tia não tinha mais essa preocupação, pelo contrário, a tia estava confiando bastante nele, tanto que tinha comprado para que ele se locomovesse por Lisboa e, obviamente, visitasse as igrejas. A tia tinha comprado uma égua para ele. Égua essa, né, que era deixada no estábulo, na casa da tia, era uma casa grande, né, que tinha até um estábulo ali. E ele passa, né, o Teodorico passa a visitar com regularidade a Adélia, tá? Mas a Adélia acha que ele é um cara rico, tá? Até que ela descobre que a tia, a titi, né, pretendia deixar o dinheiro todo para a igreja. Então ela vai se afastando do Teodorico, até porque ela começa a pedir presentes para ele, cada vez mais caros, e ele não tem condições de arcar com esses presentes. Então ela vai se afastar dele até que finalmente rompe com ele e passa a se encontrar com outro rapaz de nome Adelino. E, a princípio ela diz ser um parente dela, mas depois acaba admitindo que é um outro romance que ela tem. Tá? Bom, o Teodorico Raposo sofre demais por conta dessa ruptura e, para superar esse sofrimento, ele, após encontrar, né, se encontrar-se com um amigo, né, Michel, passa a conceber uma ideia. Ele pretendia ir a Paris, porque lá em Paris, segundo ele soube, tinha muitas mulheres. Então ele pretende esquecer a Adélia, né, encontrando-se com outras mulheres, conhecendo outras mulheres, tá? E ele vai manifestar esse desejo à tia. E a tia vai excomungá-lo. Ela fala que Paris é uma terra de relaxação, que ali não era lugar de um homem religioso ir, embora ele tenha dito a ela que quisesse ir para Paris para conhecer as igrejas e tudo mais. A tia reprova totalmente. Isso acontece, né, numa noite em que estão reunidos na casa, né, e essa reunião contava sempre com religiosos, né, entre eles o Padre Pinheiro e também o Dr. Margaride, né, que era um consultor da tia, até que, né, depois, para contornar a situação, que acabou ficando chata, né, a tia ficou muito brava, o Dr. Margaride propõe isso aqui, ó. Ele propõe uma viagem à Terra Santa. Ele disse que fosse ele, né, ó, ia à Terra Santa, dona Patrocínio, ia à Palestina, minha senhora, ia ver Jerusalém e o Jordão. Queria eu também estar um momento de pé sobre a Gólgota, como Chateaubriand, com o meu chapéu na mão, a meditar, a embeber-me, a dizer salve, e havia de trazer apontamentos, minha senhora, havia de publicar impressões históricas. Ora, aí tem Vossa Excelência onde eu ia a Sião. Aí a tia gosta muito da ideia, né? E propõe, então, mandar o sobrinho, o Teodorico Raposo, à Terra Santa. Ele não gosta muito da ideia, né? Ele não vê a Terra Santa como lugar para relaxações. E ele queria isso para poder superar o sofrimento que ele estava sentindo em decorrência da ruptura com a Adélia, tá? Mas, se ele não tem outra alternativa, ele acaba aceitando essa mesma. A tia fica super empolgada, publica no jornal que o senhor Teodorico Raposo partiria em expedição santa, sagrada, terra santa, não sei o que e tal. Compra um monte de roupas íntimas para ele, roupas, até as cuecas, né? Ela faz questão de comprar novas, compra chapéu para ele, dá dinheiro para ele. Mas impõe a ele uma condição. Ele deveria comprar para ela uma relíquia, ele deveria trazer de lá uma relíquia, já que ela, Dona Maria Patrocínio das Neves, não poderia ir. Tá? Bom, ele vai nessa viagem, né, bem desanimado a princípio, né, vai para uma embarcação, e nessa embarcação ele vai fazer um amigo, o doutor Topícios. Ele vai descrever, né, o doutor Topícios. Olha só, foi no domingo e dia de São Jerônimo, e meus pés latinos pisaram, enfim, no cais de Alexandria.
a terra do Oriente, sensual e religiosa. Agradeci ao Senhor da boa viagem e o meu companheiro, o ilustre Topícios, doutor alemão pela Universidade de Bonn, sócio do Instituto Imperial de Escavações Históricas, murmurou grave como numa invocação, desdobrando o seu vastíssimo guarda-sol verde. Tem que aqui, pessoal, ele já está praticamente no meio da viagem. A embarcação vai parar na cidade de Alexandria, antes de chegar a Jerusalém, tá? Para poder fazer o reabastecimento, né? E tal. Na cidade de Alexandria, ele, juntamente com o Dr. Topícios, vão para um hotel, né? A primeira coisa que ele faz ao chegar no hotel é perguntar para o recepcionista onde é que ele pode encontrar prazeres. O recepcionista, de nome Alpedrinha, né? Vai sugerir a ele, né, uma casa onde vivem duas mulheres que fazem velas e flores, tá? Artificiais, né? Flores artificiais. Então, eles partem, né, para a casa dessas mulheres. Dentre as mulheres, né, nós temos a Miss Mary. Tá? A Miss Mary era uma inglesinha, loura, nada a ver com a Adélia, que era morena. Tá? Ela era mais rechonchuda do que a Adélia. E ele fica encantado com ela. Tá? Vai se envolver com a Miss Mary no período que ele vai ficar em Alexandria. Ele está apaixonado, ele já esqueceu de todo a Adélia. Nota que ele é bastante fácil, né? Ele consegue superar rapidamente. Então, não é amor, é uma paixão, né? É algo animalesco que ele sente por ela. Até que o navio precisa partir, né, rumo a Jerusalém, e ele não consegue mais se separar da Miss Mary. Ele a convida para partir, para seguir viagem com ele, e ela fala que não, que ela foi pega de surpresa e que assim que ele voltar, ela estará esperando por ele. Ela também não pode viver sem ele. Enquanto isso, ela fala que é para ele se contentar com a camisola dela. Os dois estavam deitados depois de terem tido uma relação, a cama toda marfanhada, e ela pega a camisola e dá de presente a ele. Olha só o que ela diz. Douta, Teodorico, leva, Teodorico, ainda está amarrotada na nossa ternura. Leva para dormires com ela a teu lado, como se fosse comigo. Espera ainda, amor. Quero pôr-lhe uma palavra, uma dedicatória. Então ela escreve um bilhetezinho. Aí ela dobra a camisola, põe o bilhete ali e faz um pacote, né, com papel pardo. São aqueles pacotes que ele mencionou lá no começo, que o Dr. Topícios dizia que ele carregava ossos dos seus antepassados. Tá? Então, num dos pacotes tem a camisola da Miss Mary. Eles partem, né, rumo a Jerusalém. Quando chegam a Jerusalém, ele vai procurar também, né, se refestelar carnalmente. Mas Jerusalém não é um lugar mais adequado para isso, né? Ele até vai a uns prostíbulos, onde as mulheres são extremamente feias. E ele se dispõe a pagar para que tenha uma mulher bonita. Até aparece uma mulher de beleza razoável, segundo ele diz, mas ela, quando dançava, eles tentam, vamos dizer assim, se apoderar fisicamente dela, mas ela não permite. Ela só dançaria, ela não teria relações carnais com eles. Com eles quem? Com o Teodorico e com o Topícios. Então eles ficam revoltados, acabam quebrando parte do estabelecimento e gastam quase que todo o dinheiro que ele tinha levado para comprar a relíquia que a tia tinha pedido. Tá? Neste evento. Bom, aí várias situações, né? Ele passa a perseguir uma vizinha de quarto dele, que era casada. Ele está super tarado, possuído pelo desejo biofisiológico. Ele vai espiar a vizinha de quarto tomando banho, é flagrado pelo marido, leva uma surra do marido, né, porque ele estava espiando a mulher através da fechadura do quarto, né, e tal. Bom, ele não participa de todas as expedições que são feitas, né, pela Terra Santa. A tia tinha pedido para que ele beijasse cada palmo daquela terra e ele fica super entediado. Ele tem uma parte que ele tem um sonho, né, horroroso em relação a trechos bíblicos e tal.
Mais marcante dessa parte é quando ele vai, né, já sem dinheiro, fazer uma excursão, uma pequena excursão na companhia do Topícios, que está estudando, né, ali as plantas, os animais, e ele vê uma planta cheia de com galhos, muito espinho, né? E ele pergunta qual é o nome daquela planta para o Topícios e, depois de ter a resposta, ele pergunta se não seria aquela planta a partir da qual foi feita a coroa de espinhos, né, de Jesus. O Topícios dá uma analisada, diz que talvez pode ter sido, e ele tem a ideia, fazer uma relíquia, né, a partir, né, desses espinhos. Ele quebra o galho e faz a coroa de espinhos, como vocês podem observar aqui, tá? Esse seria o presente da Titi. Por que ele não comprou uma outra coisa? Porque ele não tinha dinheiro mais, ele gastou tudo em atitudes mundanas, né? Ele não estava ali para fazer aquilo que a tia pretendia. Aliás, a vida dele toda era uma farsa, era uma encenação mórbida com o objetivo de convencer a tia a deixar grana para ele e tal. Tá? Bom, e ele acaba comprando outros souvenirs, né? Entre eles um saquinho com água do Jordão, né? Algumas imagens para trazer para os padres também. E assim termina a estadia dele, né, na Terra Santa. Bom, viagem de volta, ele está ansioso pela Miss Mary, que eles iam parar novamente em Alexandria, tá? Só que quando chegam a Alexandria, a Miss Mary, né, ele encontra o Alpedrinhas, que era aquele o recepcionista do hotel, e o Alpedrinha disse que ela já tinha partido com outro, né? Ela não tinha ficado à espera dele. E o Alpedrinha acaba confessando que ele também, Alpedrinha, tinha se deixado seduzir pela Miss Mary e também tinha sido magoado por ela. Diante dessa revelação, o Teodorico Raposo fica indignado, né? E na tentativa de praticar uma boa ação em relação a uma mulher que estava mendigando, né, próximo ao cais onde ele iria embarcar para voltar para Portugal, ele dá de presente a ela um dos pacotes que ele trazia. Um dos pacotes ele tinha a camisola e no outro ele tinha a relíquia, a coroa de espinhos, tá? Ele fala para ela que ele não tem mais dinheiro, para mim, a mulher que estava mendigando, ele fala que ele não tinha mais dinheiro, mas que ela poderia vender aquilo que estava dentro do pacote. Ele acreditava ser a camisola de seda, né? E fazer algum dinheiro com, tá? Bom, aí, pessoal, chega a Lisboa, o nosso amigo, né? Chegando a Lisboa, a tia tinha dado uma festa para recebê-lo. Tinha publicado no jornal que ele estava chegando da expedição à Terra Santa, né? Vale lembrar que isso também é uma crítica, né? Em 1887, né, quando ele foi publicado, já não era costume mais dos portugueses visitar a Terra Santa, já era considerado algo ultrapassado, tá? Ele está fazendo uma crítica aos costumes ultrapassados das pessoas em Portugal na época também. Bom, o Teodorico chega, está tendo essa recepção, todo mundo quer saber o que ele trouxe e tal, e ele fala que está com fome, fica enrolando, faz a maior suspense, né? Distribui os presentes que ele tinha trazido para todo mundo e deixa para o final a grande relíquia. Só que na hora de apresentar a relíquia, ele faz um discurso e tal, e o que aparece? Aparece a camisola da Miss Mary. Ele tinha se confundido em relação aos pacotes, né, e aparece a camisola dela. Para piorar, com o bilhete. Lembra que ela tinha escrito um bilhete? Ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança do muito que gozamos. Assinado MM. E já imaginaram a situação? Ele fala que é como se tivesse levado uma pancada na cabeça. Ele não conseguiu olhar para as pessoas ali, imagine, padres, dentre os padres, um que se chamava Padre Negrão, sobrinho do Padre Pinheiro, né? Era jovem e tinha começado a frequentar a casa da tia havia pouco tempo. Então ele sai correndo, né, depois desse evento catastrófico e se joga de bruços na cama, lembrando uma dama romântica. Logo após vem a Vicência, a mesma Vicência dos braços lá, e diz que a tia ordena que ele deixe a casa ainda aquela noite. Tá? Ele só tem tempo de arrumar algumas coisas e partir da casa da tia, deixando, né? E ele fala que ele vai conseguir sobreviver nos dias que se seguiram, né? Depois desse evento catastrófico,
vendendo souvenirs que ele tinha trazido de lá. Como todo mundo sabia que ele tinha visitado a Terra Santa, ele conseguia vender por um bom preço as imagens que ele tinha trazido. Até que as imagens acabam, ele falsifica imagens, né, com alguns escultores da região e vende essas imagens, tá? Só que depois a história já não colava mais e ele tá na maior pendura, um fracasso financeiro, tá? Para a sorte dele, o que acontece? Ele se encontra com o Crispim, o mesmo Crispim lá do colégio, né? O Crispim dá um emprego para ele, né? Porque ele tinha uma empresa, né? A família tinha uma empresa, e ele acaba se casando com a irmã do Crispim, tá? Com quem ele tem filhos, e, né, depois disso ele resolve escrever a obra que eu acabei de falar com vocês aqui. Bom, mas antes de ele se casar, de se restabelecer na vida, morre a tia, né? A tia deixa para ele a herança. Que herança? Os óculos que ela usava. Maldita tia, né? Deixa os óculos, né, com lentes grossas. Para quê? Para que ele visse o mundo a partir da ótica dela. Talvez para que ele enxergasse melhor a cagada que ele tinha feito. Desculpa o palavrão, tá, gente? E toda a fortuna dela, né, os prédios que ela tinha, ela deixa para o padre Negrão, para que o padre administrasse. Sabe qual que é a ironia de tudo isso? O padre Negrão fazia o que com o dinheiro? Gastou todo o dinheiro, não em obras de caridade, nada disso, mas com a Adélia, a mesma Adélia por quem o Teodorico Raposo, né, o Raposão, era apaixonado lá atrás. Tá bem? Então, olha só como há uma ironia. Olha a crítica terrível aos membros corruptos da Igreja Católica, né? Bom, e aí, como eu já disse, ele se casa com o Armando Crispim, constitui família, é um homem estabelecido economicamente, né? Aí ele fala assim: agora, pai, comendador, proprietário, eu tinha uma compreensão mais positiva da vida e sentia bem que fora esbulhado dos contos de G. Godin, que era o tio da Titi, né, da Maria Patrocínio, simplesmente por me ter faltado no oratório da Titi a coragem de afirmar sim, quando em vez de uma coroa de martírio aparecera sobre o altar da Titi, uma camisa de pecado, eu deveria ter gritado, com segurança: eis aí a relíquia, quis fazer a surpresa, não é a coroa de espinhos, é melhor, é a camisa de Santa Maria Madalena, deu-ma ela no deserto. Então ele ironiza aqui, dizendo que ele só não recebeu o dinheiro, né, os contos do G. Godinho aqui, tinham sido herdados pela Titi, porque ele foi hipócrita de menos. Se ele tivesse sido hipócrita demais, ele teria, né, ao dizer, mentindo, obviamente, que aquele MM do bilhete seriam referentes a Maria Madalena, se ele dissesse isso, ele teria se dado bem. Olha só que criatura nefasta, né? Bom, esta é a obra A Relíquia. Lembra que eu disse que, para mim, a Relíquia tem como protagonista conceitos, né, e tal? No caso, me parece que a hipocrisia é esse conceito, né? Como eu disse, e a gente observa nesse final aqui, tá? Bom, as propostas críticas, o que é que o livro pretende criticar? Crítica à decadência moral da sociedade, tá? Desconstrói, né, a hipocrisia, a ambição, tá? Que mais? Os desejos carnais irrefreáveis, a inutilidade da hipocrisia, censura a desconformidade entre os atos e os ideais, ou seja, as pessoas falam uma coisa, mas fazem outras, tá? Ou fazem uma coisa e dizem outras. A hipocrisia religiosa, o culto das aparências, tá? O que importa é que aparenta ser e não o que realmente é. O convencionalismo social, né? As pessoas fazem aquilo que é conveniente para a interação social e aquilo que a sociedade admite como politicamente correto. Tá? Crítica à beatice doentia, crítica à educação sexual transformada em aversão ao sexo. Educação sexual não deve ser um tabu, não deve ser aversão ao sexo.
tá? Tem se falado abertamente sobre. Crítica ao abuso da boa-fé e da credulidade. Crítica à falta de sinceridade e ambição desmedida. E é isso, pessoal. O vídeo acabou ficando longo, deu uma aceleradinha aqui, tá? Espero que tenham entendido, tenham gostado, sobretudo, tá? Fiz com bastante carinho. E é isso, pessoal. Abraço!